e estabeleça o seu reino, como profetizado na palavra, e então, a partir daí, é que nós vamos perceber esta justiça efetivamente. Mas se vocês perceberem, no versículo 38, vai dizer, porquanto assim como nos dias anteriores, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Perceba que Jesus vai trazer a sua vinda em comparação com os dias de Noé. Ele vai usar os dias de Noé como uma ilustração para, efetivamente, ilustrar o dia em que ele haverá de vir. E por que Jesus está usando os dias de Noé? Porque aqueles dias foram um dia de julgamento. Deus estabeleceu um julgamento contra aquele povo, por causa do pecado deles, por causa da iniquidade e da impiedade que era muito clara naqueles dias. Então, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Mas espera aí, pastor, agora eu não entendi. Se Jesus estava usando os dias de Noé para fazer alusão à sua vinda, qual é o pecado que ele está narrando aqui? Qual é o pecado em casar? Hein, Sebastião? Né, Lucas? Pecado. Ora, como nos dias anteriores, comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, qual o problema disso? Qual é o pecado envolvido aqui? Oi? Mas não há pecado em casar. Não há pecado em comer e beber. Não é? Porque é isso que Jesus está dizendo. É claro que nós podemos inferir que nesses casar, comer e beber havia ali a iniquidade das festas envolvidas. Beleza, mas Jesus não diz isso. O problema aqui não está efetivamente nas festas ou no pecado ou na iniquidade da época. É que enquanto eles estavam casando, dando-se em casamento, comendo e bebendo, eles simplesmente esqueceram do julgamento de Deus. Deus tinha dito, Noé, vai lá, prepara uma arca, e Noé é chamado pregoeiro da justiça, enquanto ele estava pregando os pregos nas madeiras, ele estava pregando, Deus vai julgar esta geração. E percebam que Deus não está punindo a iniquidade cometida, mas Ele está falando com respeito ao... Deus vai vir? Deixa para lá. Não tem problema. Vai vir nada. Pessoal, vai chover, vai inundar 40 dias, 40 noites. Vai nada. Pega um copinho de cerveja aí, ô Noé. Para de falar bobeira. Pega um copinho de vinho aí. Noé, você está meio doido, você está ficando velho. Senta com a gente aí, Noé. Ou seja, eles debocharam da pregação de Noé. Este era o problema. O problema não é a vida, o desenvolver da vida. O problema não é casar. O problema não é festejar. O problema não é comer e beber, hoje é dia dos pais, com certeza você vai sentar com o seu pai, não é? Quando é dia das mães, vai sentar com a sua mãe, enfim, se for um aniversário, você vai fazer... Qual o problema de comer, beber, festejar? Não há nenhum problema nisso. Vamos ter 2 casamentos daqui a pouco por aí. Vamos comer e beber. E qual o problema disso? Nenhum. O problema é nós nos esquecermos, nesses momentos, que há um Deus. Que esse Deus já profetizou e já disse que ele viria em julgamento para punir aqueles que de alguma forma estão esquecidos disso. Este é o problema. E é por isso que, olha, percebam, no versículo 42, vigiai. Versículo 44, ficai também vós apercebidos. No versículo 50, em dia em que não espero e em hora que não sabe. Nós cantamos há pouco. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Ó glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Ou seja, ele está falando, aquele coro que nós cantamos, está falando a respeito do dia em que Cristo virá. Quando ele virá? Nós não sabemos.
E perceba que no versículo 36, o Senhor Jesus vai dizer: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, Jesus não sabia a que hora se daria este evento em que ele viria para estabelecer o seu reino e para o julgamento daqueles que não obedeceram às suas orientações, ou seja, que não estavam vigiando. E nós vamos ver em Mateus 25, a primeira parábola que nós vamos ter aqui é a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. 5 moças, né? 5 prudentes e 5 nécias. A gente sempre fala com relação a isto, né? Sempre coloca isso com relação à igreja. É claro que nós podemos estabelecer isso, ou seja, colocar isso como um princípio para a igreja, podemos, mas se nós olharmos para o capítulo 25, isso é muito claro. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram-se com o noivo. Quem são essas 10 virgens? A noiva? Não. Elas são amigas da noiva. Elas são aquelas que vão festejar com a noiva. A noiva já está com o noivo. Tanto é que segue. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Quem ainda tardou aqui foi o noivo, não foi a noiva, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte para nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as 10 virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos na porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, mais uma ilustração falando a respeito da necessidade de vigiar. Quem vigiar? A noiva? Não, a noiva já está com o noivo. As 10 virgens são as amigas da noiva, que vão celebrar com a noiva. A noiva já está com Cristo. A noiva é a igreja, já está com Cristo. As 10 virgens são aquelas que estão no milênio e estão vivendo ali, esperando o dia em que haverá ou acontecerá o julgamento. A noiva não precisa vigiar no sentido de esperar Cristo voltar. Como não, pastor? Não. O dia que Cristo voltar, se você é a igreja, se você faz parte da igreja, se você já entregou o seu coração a Cristo, se você já reconheceu Cristo como Senhor, você vai estar com Cristo. O grande problema é se você não fez isso ainda. O grande problema é se você ainda não tomou e não recebeu Cristo como Senhor da sua vida. Porque se você já o fez, você estará com Ele. Tá, mas e se eu pecar? Se você pecar, Deus vai tratar com você. Deus vai te disciplinar aqui nessa terra. Isso é muito claro. O pai disciplina o filho que ama. E em Hebreus, capítulo 10, fica muito claro, ou 12, perdão. Isso fica muito claro ali. Se eu estou em pecado e Deus não está me tratando, Deus não está me... Aí é um problema. Agora, se você está em Cristo, já encontrou-se com Ele, já aceitou o Evangelho de Cristo, você vai estar com Cristo. Você não precisa: Senhor, eu preciso ler agora, porque se o Senhor vier agora, né, eu não estou lendo a Bíblia, se o Senhor vier... Eu conheci alguém, já falei isso também, que alguém que ele não dormia, ele só dormia de pijama comprido. Eu falei: uma cueca? Não, e se Cristo volta? É de uma insanidade, não é, irmãos? Como se a roupa fosse importar a hora em que Cristo voltar realmente, né? E outro dizendo, né, justificando por que temos que ir à escola dominical. Eu quero ver, né, pastor, se Cristo volta na hora da escola dominical, né? Independente de onde você estiver, se Cristo voltar acontecendo o arrebatamento, independente de onde eu estiver, eu vou estar com Cristo. E se eu falhei, não fui à escola dominical ou no culto naquele dia, por algum motivo, eu vou igual. Depois, lá eu vou ser tratado com Deus, essa é outra questão. Mas aquele que está em Cristo, ele vai, a noiva está com Cristo. Não precisa vigiar para estar. Isto vai acontecer no milênio.
lá no milênio isso vai se dar. Eles precisam sim obedecer à orientação e à justiça do Senhor Jesus Cristo, aquele que virá para ser o rei, para ser aquele que vai reger todo aquele tempo. Portanto, a orientação, o princípio, a lição aqui é vigiar. Agora, isso serve para a igreja? É claro que sim. É claro que nós precisamos vigiar hoje. O que 1 de Pedro 5, de 8 a 9 vai dizer? 1 de Pedro 5, de 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Perceba que a palavra do Senhor vai orientar a igreja a ser sóbrio e vigilante. Acabamos de cantar um hino dizendo também, vigiai e orai. Vigiar e orar. Né? Ou seja, há a necessidade de nós vigiarmos. Vigiarmos para quê? Para nós irmos para o céu? Não. Vigiarmos para dar um bom testemunho. Porque nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, que está constantemente ao nosso derredor, buscando alguém para devorar, buscando um crente para fazer dele uma pedra de tropeço, para fazer dele alguém que vai envergonhar o Evangelho, fazer dele alguém que vai, ao invés de chamar pessoas para o reino de Deus, afastá-las. Este é o problema. E esta é a grande questão aqui. A grande questão para nós como igreja não é se você vai ou não vai. Se você está em Cristo, você vai. Se você está em Cristo. Até que Paulo vai dizer muitas vezes, até para os Tessalonicenses, se é que já tendes conhecido, né? Se é que já tendes sido aperfeiçoados no amor, enfim, ele vai colocar para aqueles irmãos a coisa do, vocês realmente são salvos? Mas enfim, essa é uma questão pessoal e cada um de nós vamos ter que pensar sobre nós mesmos, aonde nós estamos em Cristo. Se nós já realmente encontramos a Cristo, já reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós já entregamos a nossa vida a Ele, ou se talvez estamos apenas professando qualquer coisa nesse sentido. Mas se você já fez isto, se você é uma nova criatura, isto é fato, você vai estar nos céus, porque você pertence a Ele. Porque nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também Cristo, nós fomos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Se você creu em Cristo, ouviu o evangelho e aceitou, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então você vai estar com Cristo. Por que eu estou repetindo isto? Porque é muito fácil nós nos enganarmos e acharmos que nós precisamos vigiar e precisamos orar para poder ser salvo. Não. Se você já recebeu, aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida, você é um salvo. Mas não para por aí a vida cristã. Apesar de ser salvo, ou seja, graças a Deus por isso, né? Não diminuindo o valor disso, mas apesar de ser um salvo, eu preciso também viver de forma que Deus se agrade de mim, porque Ele me chamou para ser uma testemunha do Evangelho dele. E eu não quero fazer o contrário. O que eu quero é realmente viver da maneira como agrada ao Senhor. Porque se eu não o fizer, talvez pessoas que poderiam vir ao Evangelho, poderiam vir ao conhecimento de Cristo, na verdade vão se afastar e eu não quero isso. Eu quero sim ser um exemplo positivo para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Desta forma, irmãos, o que acontece aqui, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, eles não perceberam Noé construindo uma arca. É claro que eles perceberam, mas eles não, a ideia de não perceber aqui é a ideia de dar de ombros para esta coisa. É a ideia de olhar para isso e dizer assim, isso é bobagem. A igreja não prega hoje. A igreja não está dizendo, olha, Cristo um dia virá. De que forma? Né? Fica para as diferenças teológicas. Mas o fato que todos os evangélicos concordam é que Cristo um dia virá. E quando ele vier,
Ele vai prestar contas da tua administração, da minha administração. É esta a lição que fica aqui. Além da questão teológica, cronológica, da escatologia aqui, né? Cristo vai vir. E Ele vai prestar contas da... Márcio, o que você fez? Como foi o ministério que você desenvolveu? E você, irmão? Como é que nós estamos desenvolvendo o nosso ministério? Eu estava pensando, nós temos 24 horas num dia. Né? Tira 8 para dormir. Dorme 8 ou mais? Em média 8, né? Sobrou 16. Tira 8 horas para trabalho. Aqui trabalhamos 8 horas, às vezes mais, né? Tem uns que trabalham mais talvez, né? Mas tira 8 horas para o trabalho. 16. Sobraram quanto? 8 horas. Vai para lá, vem para cá, uma viagem aqui e ali, né? Tira algumas horas para isso, comer, beber, né? Não sei. 8 horas. A pergunta é a seguinte, irmãos. Quantas horas nós separamos dessas 8 horas que sobraram? Claro, você precisa almoçar, você precisa jantar, há outras coisas para fazer, entretenimento, por que não, né? Mas dessas horas, dessas 8 horas que sobraram, 8 horas para dormir, para repousar, para descansar, para restabelecer as energias, 8 horas para o trabalho, que é necessário, todo ser humano. Sobraram 8 horas. Tira aí 1 hora, 2 horas, né? 4 horas de um tempo de descanso, transporte, né? Movimentação de um lado para o outro e tal. Sobraram 4 horas. Dessa semana, quanto tempo nós tiramos para Deus? Efetivamente, para Deus. Se nós formos computar, é muito pouco. Às vezes nós separamos 15 minutos para uma oração rápida, talvez mais 15 para uma leitura bíblica, e achamos que fizemos grande coisa. E achamos que somos os mais espirituais, porque, isso se fizermos todos os dias. E qual não é a luta, muitas vezes, para separarmos 2 horas do domingo para estarmos na igreja? Agora, eu estou falando de 2 horas na semana. Conta as horas da semana ou as horas que nós temos que nos sobram, né? Se nós tirarmos 4 horas por semana, 7 vezes 4, 24. Não é isso? 7 vezes 4, 24. Você tira 2 horas para ir à igreja e voltar. Sobrou? 22. Quantas destas 2 horas, ou 22 horas, que sobraram, além dessas 2 horas que nós tiramos para estar aqui, quando conseguimos estar, às vezes não conseguimos. Quantas dessas 22 horas nós usamos para Deus? Porque são horas excedentes, horas que não é hora de trabalho, não é hora de sono. Estou tirando 4 horas para o alimento, para, né? Uma coisa ou outra. Os irmãos percebem, estou falando por mim, não estou culpando você, não estou apontando o dedo. Por mim. Quanto que eu estou em dívida com Deus. Não que eu estou em dívida fazendo alguma coisa para que Ele possa me salvar. Eu acho que já estabelecemos essa base, né? Se você está em Cristo, você vai para o céu. A grande questão é, eu estou usando, realmente aproveitando as oportunidades que eu tenho para servir a Deus, para glorificá-lo na minha vida, com as horas que Ele me dá, com o tempo que Ele me dá, com os talentos que Ele me dá. É esta a ideia do vigiar. É nós usarmos os talentos que temos, é nós usarmos o tempo que temos, é nós usarmos os bens que temos para a glória dele. Você trabalha um mês todo, nós trabalhamos um mês todo. No final do mês, nós temos um valor, que é fruto o quê? Da minha capacidade? Não, é fruto das bênçãos de Deus sobre a minha vida. É uma provisão de Deus para mim. E quanto disso eu estou tirando para a obra do Senhor? Se é dízimo, se não é uma outra questão. Mas quanto disso eu estou tirando para dizer, Senhor, isso é teu, isso é para a manutenção da tua obra. Talentos? Quanto de talentos
nós estamos efetivamente aplicando para a obra do Senhor. Olha, por exemplo, ainda em Mateus 25, depois da parábola das 10 virgens, nós temos a parábola dos talentos, que são as ilustrações para esse tempo aqui do milênio, né? E nós conhecemos essa parábola, não vamos ler toda ela, né? Mas um homem se ausentou da sua terra e deixou os seus servos. Então a um deu 5 talentos, a um deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. E eles precisavam desenvolver esses talentos. A grande questão é, o que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, e o que tinha 1 escondeu na terra. Não, né? Aí depois usou uma desculpinha desfarrapada, porque eu sei que o Senhor, né? Quem não conhece ali a parábola ali que o Senhor Jesus conta, leia depois, Mateus 25 ali, do versículo 14 em diante, você vai perceber, que eu escondi porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus justo, então, é conversa furada dele, né? Ele só não queria se incomodar. O Senhor me deu isso aqui, então eu vou esconder aqui, quando ele voltar eu entrego para ele, Deus tem nos dado talentos, capacidades para realizar a obra. Talvez para evangelizar, talvez para dar um estudo bíblico, talvez para um louvor, para tocar um instrumento, talvez para fazer manutenções. Enfim, nós temos muitos talentos aqui. Os irmãos chegaram, os pais viram ali, né? A irmã ali fez ali toda a ornamentação de um mural ali, né? Isso é talento, né? É talento que Deus vai dando, né? Nas mídias, os irmãos que estavam aqui no louvor, tudo isso é talento que Deus dá. Agora, se nós escondermos para nós isso, eu não vou estar desenvolvendo isso para o Senhor. E o que é pior? Quando o Senhor Jesus diz, olha, eles comiam, bebiam e davam-se casamento. E no versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Por que eles não perceberam? É claro, como falamos, é claro que eles viram Noé construindo uma arca, claro que sim. Mas eles simplesmente não ligaram para aquilo. Ou consideraram aquilo como coisa de somenos, coisa sem importância. Sabe por quê? Quando eu estava lendo aqui, eu me reportei à parábola do semeador. O semeador saía a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu em solo rochoso, outra caiu entre os espinhos. Qual foi a explicação, ou a interpretação que Jesus deu para esta parábola, a explicação de Jesus desta parábola para os discípulos? Ela caiu numa boa terra, ela até germinou, mas os espinhos a sufocaram. E o que são os espinhos? O cuidado do mundo. O cuidado do mundo. Irmãos, nós podemos casar, podemos beber, podemos comer, podemos trabalhar, podemos estudar, nós podemos fazer muitas coisas. Deus não está nos impedindo de fazer essas coisas. Você pode progredir, você pode desenvolver, você pode ser rico, se você quiser. Não tem problema você trabalhar e estudar, eu quero ser rico, amém. Seja rico e dê um bom dízimo para a igreja, está tudo certo. Não tem problema quanto a isso. O problema é eu querer isto acima da glória de Deus. E eu fazer com que estas coisas fechem os meus olhos para o fato de que há um Deus e que esse Deus um dia vai prestar contas da minha administração. Esses são os cuidados do mundo. Quando eu olho para as coisas materiais e percebo que estas coisas talvez não são mais importantes para mim. E que estas coisas estão me impedindo de perceber o que eu posso fazer a mais para a obra do Senhor. E eu não estou falando só da igreja em si, né? Eu estou falando da sua vida, da minha vida, do nosso testemunho de oração, de leitura bíblica, de ajudar alguém, de ser propositivo em alguma coisa para aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, um testemunho que você dá no seu trabalho, na sua família.
Eu estava falando do nosso colega, né, o Rogério, que estava internado, e como eu disse para vocês, eu não sei, eu estava conversando com ele esses dias, mas quando jovem eu levei ele para a igreja, né? Eu falava de Cristo para ele. Ele falou comigo esses dias: Márcio, a primeira pessoa que falou para mim que me deu um violão para tocar foi você. E lembra que nós tocamos um corinho ali que você... Nós tínhamos o quê? 17 anos. Eu falei: não estou lembrado disso, Rogério. Márcio. Depois eu não segui para música. Ele falou: eu não dou para música. Mas eu me lembro que você me trouxe um violão e a gente ficou cantando, você tocando, me ensinando ali umas notas, ali uns dedilhados. Eu falei: legal, né? E eu falei: e você? Porque para mim eles sempre foram católicos, família católica, né? E aí eu falei: como é que está a vida, a fé e tal? Não, Márcio, eu me casei, minha esposa é evangélica e eu estou nessa pegada aí, né? Foi o que ele me disse. Até onde houve um entendimento do evangelho, eu não sei, mas ele está nessa pegada. Até a esposa dele postou ali no grupo que ia fazer um culto de agradecimento, né, ali pela recuperação dele. Então, eu fico feliz pela maneira como eles estão entendendo, de alguma forma, o evangelho está chegando. Até onde vai, eu não sei, isso já com Deus. Mas que em algum ponto, eu não perdi a oportunidade de falar de Cristo para ele. Eu não me eximi da minha responsabilidade, ou mais, do meu privilégio de falar, no tempo que eu tive com ele, de falar de Cristo para ele. Outro jovem também, talvez já tenha falado aqui, eu falava de Cristo, era eu e mais dois, né? E a gente sempre conversava junto ali, e aí, duas vezes ele foi na igreja comigo. Levei ele, conversava, eu falava com ele, foi 2 vezes na igreja. Aí um dia eu fui visitá-lo. Os dois, né? Eles moravam perto, um do lado do outro. Era o Zelão, né? Chamava Zelão. E aí, Tima, cadê o Zelão? Cara, o Zelão morreu. Eu falei: como assim? Nós éramos jovens, 17 anos, estávamos no 3º ano do ensino médio. O Zelão morreu? Que morreu? Eu falei: não, tá de brincadeira. Morreu, mas nós fomos para a praia hoje. Infelizmente, ele se afogou e morreu. E tinha morrido de fato. Agora, imagina se eu nunca tivesse falado. Talvez houve várias situações, ou centenas de situações, que eu tive a oportunidade e não falei. É possível? É claro que é. Mas eu posso me recordar dessas situações em que Deus nos usa e Deus nos dá oportunidades para, de alguma forma, sermos úteis para o ministério da propagação do Evangelho, de alguma forma. Não é especificamente na igreja, mas na igreja também. Há necessidade do trabalho. A igreja foi Cristo quem estabeleceu, não foi eu, não foi um pastor super inteligente, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E a igreja é o quê? É esta reunião aqui. A reunião onde vamos estar aqui, um ouvindo o outro, compartilhando, pedindo bênçãos, agradecendo por bênçãos que o Senhor nos deu, cantando louvores ao nome. Isto é a igreja, não tem outra coisa para fazer. E como estamos trabalhando para que isso possa crescer e desenvolver e realmente se sustentar até que Cristo volte. Esta é a nossa responsabilidade. Este é o tempo que Deus nos deu, o período que Deus nos deu para desenvolver os nossos talentos para Ele. Mas os cuidados do mundo, irmãos, podem sim atrapalhar o desejo de ser, o desejo de ter, de conquistar, de fazer com que o meu coração esteja satisfeito com aquela coisa que eu quero. E esse é um problema. Eu preciso estar satisfeito com aquilo que Deus quer. Se Deus quer que você vá, pode ir, não tem problema. Se você está em paz com isso, vai, seja feliz. Mas Deus quer. Deus será glorificado nisso? Se sim, amém. Se não, pare, ore mais, espere, para que Deus possa fazer. Eu sei que esta é uma luta. Eu não estou dizendo aqui como alguém que já conseguiu vencer esta luta, não. Eu também muitas vezes preciso parar e dizer: Senhor, me dá a tua graça. Eu preciso saber para onde eu devo ir. Porque os cuidados do mundo, eles fazem com que os nossos olhos fiquem entenebrecidos, fiquem obscuros com relação à vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tudo que há no mundo não pertence a Deus, não é? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A carne, ela quer conforto. Nós não queremos desenvolver nada para Deus. Porque desenvolver algo para Deus
implica em não ser louvado, implica em eu não ser reconhecido. Fazer para a glória de Deus implica em fazer algo que Deus vai ser reconhecido, não eu. Eu não vou receber os aplausos, mas a minha carne quer isto. E aí envolve o sacrifício. Romanos 12, 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Irmãos, o culto a Deus é um sacrifício. O culto a Deus não é aquela coisa que eu faço no tempo que me dá ou que eu estou legal. O culto a Deus envolve um sacrifício. Não sou eu que inventei. A palavra de Deus. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional. Por que racional? Porque no momento em que eu entendi o que é o Evangelho, no momento em que eu entendi a minha condição de pecador e que Cristo morreu por mim para me salvar, eu quero apresentar o meu corpo. Só que meu corpo não quer, a minha carne não quer. Mas eu vou ter que me sacrificar. Vou ter que acordar um pouco mais cedo, vou ter que deixar de fazer aquilo, vou ter que pegar este valor que eu queria comprar, não vou comprar agora, vou comprar depois. Isto é sacrifício. Isto é o culto a Deus. Os olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, aquilo que nós vemos, eu quero. Se eu vi, eu quero. Certa vez, Josué congregou a toda a nação e disse, vamos derrotar Jericó. E Jericó caiu. Lembram disso? E aí, Deus disse, um homem de Israel, quando chegou em Jericó, viu uma capa babilônica e umas pratas lá, uns negócios de valor. Opa! Ele pegou e escondeu. Eu vi, eu desejei e tomei. O mesmo problema de Eva. Eu vi que era desejável aos olhos, e então eu peguei e tomei. Quando nós vemos, nós pegamos muitas vezes coisas que não é para pegarmos. E qual que é o problema daquela capa babilônica de Acã? Quando ele toma aquela capa e aquela prata, qual o problema daquilo? A capa tinha um demônio ali? Havia uma coisa... Não tinha nada. Era uma capa babilônica, era bonita, era cara e tinha prata. E com certeza naquela capa haviam talvez algumas pedras preciosas, porque historicamente a ideia era esta. Mas qual que era o problema disso, irmãos? Josué 6,19. Josué 6,19. Quando Deus orientou o povo a ir a Jericó e destruir aquela cidade, era para destruir tudo. Josué 6,19. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. O problema não é porque era uma capa babilônica oferecida aos deuses. Esse não era exatamente o problema. Porque tudo com oração é santificado. O problema é que aquilo que eles encontrassem pertencia a quem? A Deus. Se você encontrar pedras preciosas, se você encontrar prata, se você encontrar ouro, isso aqui vocês devem tomar. Destruam tudo, mas isso aqui você deve tomar e levar para casa o tesouro para o templo. O seu tempo é seu tempo. O meu tempo é meu tempo. Os meus bens são os meus bens. Os meus talentos são meus talentos, que eu desenvolvi porque eu sou bom. Ou foi Deus que me deu? Se eu estou usando o meu tempo para qualquer outra coisa, senão para a glória de Deus, os meus bens, os meus talentos, para qualquer coisa, que não. Em primeiro lugar, não é que você não possa desenvolver os seus talentos, por exemplo, eu sou professor, eu acho que eu ensino bem, alguma coisa, né? Já me falaram, né? A pessoa que falou, ela não é muito confiável, porque é minha esposa, né? Então ela vai falar bem de mim, então. Mas enfim, ela disse que eu sou um bom professor, eu não sei, né?
Eu dou aula, né? E eu acho que eu sou um bom professor, né? Eu acho, não sei, posso estar me enganado. E eu posso dar aula, posso usar esse talento para ganhar dinheiro? Claro que sim, é claro. Mas eu não estou fazendo exclusivamente para o fim de ganhar dinheiro. Eu não estou fazendo isso exclusivamente para ser um bom professor ou o melhor professor de Santa Catarina. Não. Não me importo com isso. O que eu quero realmente é, se Deus me deu esse talento, ensinar a palavra do Senhor àqueles que vêm a mim de alguma forma. E eu tenho um prazer enorme em sentar e conversar sobre a palavra, e ensinar e falar. Eu gosto disso. Este é o meu prazer maior. Se estou conseguindo ou não, isso é uma outra coisa. Mas você pode usar os seus talentos para ser um bom profissional, para ajudar a sociedade, não há problema nenhum nisso. Mas o quanto disso você está também oferecendo para o Senhor? E Ele, na verdade, deve ser o primeiro, o objetivo maior daqueles talentos e tempo e bens que nós temos. Acã foi lá e tomou algo que não pertencia a ele. Não é simplesmente porque era sacrificado a ídolos. Não, o Senhor abençoa, o Senhor santifica, isso não é problema. É que o Senhor tinha dito, essas coisas vocês devem tomar e levar para a casa do tesouro. Acã pegou e levou para ele. E quando nós estamos tomando aquilo que Deus nos deu para a glória dele, nós estamos tomando para nós alguma coisa que pertence a ele. Entendem? E esse é o problema, de nós vermos e querermos para nós. E para finalizar, depois de termos colocado todas essas questões, percebam como foi nos dias de Noé. Quem ficou e quem foi? Quem ficou? Noé e sua família. Aqueles que ouviram a palavra. Esses ficaram. Quem foi tomado? Aqueles que não ouviram a palavra e foram levados para julgamento. Isso foi no dia de Noé. Aqueles que morreram, ou seja, foram levados, foram tomados, foram aqueles que foram levados para juízo. Portanto, em primeiro lugar, não é o arrebatamento da igreja. Porque a igreja vai ser levada àqueles que já foram redimidos pelo sangue de Cristo. Eles serão tomados no arrebatamento, que não faz parte aqui. Quem foi tomado nos dias de Noé foi quem foi levado para julgamento. E Noé ficou para estabelecer uma nova era aqui na terra. Então, estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Quem foi tomado? Foi tomado para julgamento. O outro que ficou para o reino milenar, o reino de Cristo. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Quem vai ser tomado? Aquele que vai ser levado para julgamento, porque não obedeceu, não ouviu, não vigiou. E aquele que ficou é aquele que vai ficar para o milênio. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a que o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Versículo 45. Bem-aventurados aquele servo a que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, 3 trabalhos, funções simples, naturais, rotineiras, onde um é tirado para julgamento e aqueles que ficam para viver o milênio aqui com Cristo. Sendo assim, irmãos, entendendo isto, nós vamos percebendo que a orientação, a primeira aqui é esta orientação cronológica da maneira como as coisas vão acontecer. A igreja será arrebatada, virá um tempo de tribulação, 3 anos e meio de tribulação, depois mais 3 anos e meio, completando 7 anos de grande tribulação, e depois então o Senhor virá, e todo o olho o verá, né, vindo sobre as nuvens, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem, né, então todo o olho verá, vindo sobre as nuvens no céu com poder e muita glória. Ele virá para juntar Israel, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombetas, qual reunirão os seus escolhidos do 4 ventos, de uma outra extremidade reunirá o povo de Israel, os seus escolhidos, enfim, e aqui então dar-se-á início ao julgamento do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que serão tomados, 2 estarão no campo, um será tomado.
vai ser tomado para julgamento, porque não obedeceu, não ouviu a voz do Senhor. Outros estarão no moinho, um será tomado e deixado o outro, porque um foi tomado para julgamento. Não foi tomado para ir para o céu, não, ele foi levado para julgamento, para o estabelecimento do julgamento, do juízo de Deus. Ok? E nós não sabemos quando vai ser. Portanto, precisamos vigiar. Nós sabemos que Cristo vai vir. Eu, como igreja, sei que Cristo vai vir. E quando Ele vier, eu aguardo esse momento, porque eu estarei com Ele. Mas por que eu preciso vigiar? Eu preciso vigiar, porque no dia que Ele vier, eu quero presenteá-lo com as bênçãos, ou seja, com as obras que eu realizei para Ele. Não madeira, feno ou palha, mas ouro, prata ou pedras preciosas. Eu espero que seja isso. Será? Eu não sei, mas eu espero que seja. Que o Senhor nos oriente e nos ensine também a vigiar, tendo a certeza que nós somos de Cristo. Se você não tem a certeza disso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Receba Ele como Senhor da sua vida. Se você não tem a certeza que se Cristo voltar agora, se Cristo vier agora para estabelecer o seu reino, você pertencerá a esse reino? Se você não tem essa certeza, entregue hoje a sua vida a Ele. Reconheça que a obra de Cristo é suficiente para a sua salvação. Mas se você já tem a certeza, vigiemos para sermos usados por Deus aqui, para proclamar cada vez mais, cada dia mais e melhor o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Muito obrigado a Deus por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor, cada dia mais a ouvi-la, obedecê-la. Estarmos atentos, porque o diabo, nosso adversário, ele anda em redor, buscando alguém para derrubar, alguém para fazer vacilar, alguém para tropeçar, alguém para destruir. Por isso nós pedimos a Deus a Tua graça sobre nós, sobre a Tua igreja. Apesar de sabermos da esperança que temos em Cristo, sabemos também e temos também o privilégio de sermos úteis nas Tuas mãos para levar outras pessoas ao conhecimento do Evangelho. Muito obrigado a Deus por esta igreja, por cada irmão, cada família que aqui está presente. Abençoa-nos agora neste tempo da celebração da ceia do Senhor, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, vamos abrir as nossas Bíblias ali. Depois. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23,